tá? É, Perfeito. a, a conclusão das nossas conversas que eu cheguei foi os 3 pilares que a gente vai se apoiar. Os 3 pilares serão segurança jurídica, redução e prazo, ou redução de prazo, né? Redução de prazo. Bom dia, Matheus. Organização e simplificação. Aí a gente pode mudar até o texto dos pilares, mas é diante de tudo que vocês mesmos trouxeram aí que o cliente mais valoriza, né? E aqui uma justificativa, né? Então, aí vocês vão entender também no próximo passo, que é o pitch. Mas a gente vai falar lá uma frase de efeito, né? Essa é a nossa proposta de valor. Exemplo, tá? Não, não nos apeguemos. Mas sua regularização de 8 meses em 60 dias, caindo de 8 meses para 60 dias, a gente se apoia em 3 principais pilares: segurança jurídica, redução de prazo e organização e simplificação. Segurança jurídica é a documentação que o cartório aceita. Isso aqui, aí esse texto aqui já é algo que a pessoa vai explicar, a gente explica, né? Não vai ficar lá na apresentação, não. Documentação que o cartório aceita de primeira, sem retrabalho, sem risco. O que a gente quer comunicar? Eliminação de risco jurídico, garantia de que o processo vai funcionar. Marcela, que é o nome que a gente deu para a persona, né? Ele vai dormir melhor sabendo que não vai ter surpresa no cartório. Especificidade não é segurança genérica, é segurança jurídica do processo cartorial. Documentação impecável que passa na primeira vez. E o argumento matador é menos de 10 empresas em Minas Gerais, tem certificação, Ministério da Defesa, mas ANAC, você está trabalhando com a elite. Aí quando a gente for falar de redução de prazo, pode corrigindo, tá? O texto aqui que eu falar, viu, pessoal? Fiquem à vontade. Às vezes o entendimento está errado. Redução de prazo, de 8 meses para 3 meses. Então é legal a gente tentar trazer um indicador, assim, ou em percentual, ou em tempo, né? O que for previsível e garantida. O que a gente quer comunicar? Velocidade comprovada, fim da lentidão cartorial, operação não fica parada. O que funciona? Ele tem pressão de diretoria, prazo é vida ou morte para ele. Especificidade não é agilidade vaga, é redução de tanto para tanto, número concreto, comprovável, com cases reais. Enquanto seus concorrentes esperam 8 meses, você já está operando em 3. Organização e simplificação. Um fornecedor, uma responsabilidade, visibilidade total sem caos. A gente quer comunicar o quê? Fim do caos de múltiplos fornecedores, fim do retrabalho, fim da desorganização. Ele vai estar sobrecarregado com 500 imóveis e 2 pessoas, quer alguém que organize tudo. Não é organização genérica, é topografia, mais jurídico, mais cartório, tudo junto. Um único fornecedor responsável, previsibilidade do status em tempo real, dashboard, se a gente conseguir evoluir para isso, né? Relatório, de tempo em tempo, alguma coisa nesse sentido. Argumento matador: seu topógrafo faz levantamento, seu advogado diz que está errado, volta para o topógrafo, 3 meses se foram, com a gente isso não acontece. Muito bom. Né? Fez sentido? Muito bom, parabéns. Não, completamente. Legal. Assim, então, aqui, eu acho que esses pilares a gente tem que colocar até dentro da nossa operação mesmo, tá, Matheus? Assim, se passar para os meninos essa ideia, eu acho que a gente prospera muito. Tudo bom. Legal. E aí, assim, até uma sugestão daquilo que a gente acredita, que é dentro do que você acabou de falar, Felipe. Criar indicadores dentro da empresa que acompanhem isso, né? É o que eu falei lá do prazo, exemplo do prazo. Então, poxa, um BI, um dashboard que vai mostrar como é que está o andamento, para chegar, sei lá, no final do trimestre e ver quanto que a gente conseguiu reduzir nas entregas de tempo. A história lá do Uber também que eu contei, né? A ideia do Uber é ter carros autônomos sem motorista, mas por enquanto eu vou usando os motoristas, porque minha tecnologia ainda
não cheguei lá, mas eu vou chegar. Então a gente pode mostrar que aonde a gente quer chegar, né? Porque assim, isso é legal, porque se eu, às vezes eu não consigo garantir que eu vou diminuir de 8 meses para 3 meses, mas eu posso ter uma frase que vai chamar a atenção dele, é igual a história da barriga de tanquinho, em 3 meses, para poder falar, ó, o nosso projeto é esse, que em 2 anos a gente consiga trazer todos os nossos as nossas regularizações aqui para tanto tempo no máximo, e a gente tem feito A, B, C, D, F, G, H para isso. Beleza. Se a gente coloca, por exemplo, foto do escritório novo com essa frase na parede, com 3 televisores em cada sala lá, mostrando um televisor em cada sala, que tem um dashboard lá do Prado, etc e tal, o cara vai falar, eles levam realmente isso muito a sério, né? Então isso é prova. Beleza. Aí vamos achar essa frase de efeito que contempla esses três aqui, para a gente fechar essa. Ou então, podemos começar sem a frase de efeito também. Beleza. Vamos para pitch comercial. Então a gente vem numa evolução. Falamos da persona, estamos descobrindo essa persona para poder saber qual que é a promessa que a gente tem que fazer para ele, qual que é a entrega, em quanto tempo a gente precisa fazer isso para ele, para que a gente convença ele em 5 minutos de que a gente é a melhor solução. A gente vai buscar se distanciar em 5 minutos de todos os nossos concorrentes, né? Essa é a ideia, de nos destacarmos para ele. E agora a gente chega numa consolidação final, que é o pitch comercial. Então, isso tudo para a gente apresentar em 5 minutos, a gente precisa de um pitch comercial. Vou até parar de compartilhar aqui, depois eu abro de novo. O que é o pitch comercial? Que momento é esse? A gente tem uma metodologia para construir esse pitch comercial. Está muito alinhado até com a metodologia de empresas que querem buscar investimento, por exemplo, né? Assim, porque normalmente a gente pega investidores que têm pouco tempo, que já ouvem 1.000 empresas. Então, os pitches de captação de investimento, eles precisam ser muito assertivos. Estou pegando um cara mega ocupado, com muita grana, e eu preciso convencer ele em pouco tempo de que eu vou dar retorno para ele. No comercial, a gente tem a mesma dinâmica. Estou pegando um cara lá mega ocupado, que eu sou mais um fornecedor, mais uma possibilidade, eu preciso convencer ele em 5 minutos a investir no meu negócio como alternativa para ele. A gente faz esse pitch também muito baseado na metodologia do Spin Selling, né? Assim, o livro lá do Spin Selling, do Neil Hockman, ele mostra que nas relações B2B elas são muito diferentes das relações B2C. Então, gatilhos comerciais como vamos fechar, hoje é dia 25, senão vai acabar o estoque, eu não vou conseguir manter o preço, né? Essa forçação de barra do vendedor, ela não funciona nas nossas relações B2B. Sei que é óbvio para muitos de vocês, mas é mais para reforçar aqui. Então, a nossa relação ela é muito processual, né? A gente precisa ter muitas propostas para poder converter um percentual daquilo. A gente sempre vai acreditar muito nessa taxa de conversão. A gente vai perder várias e vai ganhar algumas. E o Neil Hockman, ele faz uma divisão de toda negociação no B2B, ele tem 4 etapas. A primeira dessas etapas, então, sentamos para negociar aqui. Estou vendendo GRS para todos vocês. Então, a gente vai ter 4 etapas. A gente chegou na reunião, a etapa de abertura. A etapa de abertura é aquilo que nós, mineiros, sabemos fazer muito bem feito, né? E aí, como é que estava o trânsito? Tô vendo ali, você é cruzeirense? Que legal, também sou, não sei o quê. Começou Então, você errado. vai criando, tá? Aí começou Começou errado, legal né? aí, não. Só atleticano? Graças a Deus. Luiz, você tá no mudo, Luiz, tá no mudo. Só eu que posso falar, nós somos atleticanos, que legal, eu também sou, você viu o jogo, entendeu? Não, mas a gente vai jogando mensagens assim, né?
aos poucos. Mas ninguém é perfeito, fiquem tranquilos. Aí, assim, aí essa abertura gera uma conexão e tal, que é muito perigosa, inclusive, né? Eu já passei por casos e já vi muitos casos que às vezes a gente entra num escritório quando é presencial, por exemplo, você dá uma mapeada ali, às vezes tem uma fotinha, você fala, que bonitinha é sua filha, não, minha neta faleceu, né? Então, às vezes você quebra o clima, assim, é bem perigosa essa conexão, assim, tem que ser bem cuidadosa. Mas é um momento de conexão. Quando a gente tem coisas em comum, a gente se conecta muito mais. Isso é muito legal, porque isso é humano e facilita muito a gente a vender depois. Então, se a gente acerta em uma conexão, cria um vínculo e você parte para o próximo passo. Qual que é o segundo passo? A etapa de investigação. A etapa de investigação entra naquele conceito de que todo bom vendedor é o que ouve muito e não o que fala muito. O que é convencional a gente fazer? Ah, como é que tá o trânsito? Beleza, Atleticano, Cruzeirense, sei o quê. Então, beleza, pessoal, deixa eu abrir aqui para vocês. Eu trouxe uma apresentação da GRC 80 para vocês conhecerem, tá? Beleza, tal. Eu sempre conto o caso que eu vivenciei lá na Macafé, onde assim que eu virei gestor comercial, lá, a Macafé tem um treinamento muito legal. Para quem não conhece, Macafé é uma multinacional, está em 100 países e tem uma estrutura muito robusta. Inventou aquela contenção em gabião, né? Que a gente vê muito em estradas. Todo mundo que entra vai para Jundiaí, onde fica a matriz, uma baita de uma fábrica, bonitona, moderna, e coloca a pessoa lá numa sala de treinamento e ela fica lá uma semana aprendendo 30 produtos da Macafé e volta assim, ilhada, no 220, e vai para a guerra, né? E aí, nisso, peguei um colaborador que acabou de voltar, pilhadão, o olho dele, pupila dilatada, levei ele para uma reunião e ele já chegou desse jeito. Apresentou 30 produtos pro cara. Metralhou na cabeça do cara 1 hora. Aí terminou, o cara falou assim, ah, legal demais. Aí no final o cara perguntou, mas como que eu posso te ajudar? Ele falou, só queria saber a dimensão do gabião. Então assim, ele perdeu 1 hora querendo dar uma aulinha de empresa pro cara, e o cara só queria saber o dimensionamento que ele queria comprar imediatamente ali uma peça. Então, aqui nessa etapa de investigação é onde a gente vai fazer perguntas para poder diagnosticar, igual o médico faz mesmo. Pô, o que te traz até aqui? O que está acontecendo? Como que eu posso te ajudar? Você sentiu isso como? Quando que foi? Como é que tu começou a sentir essa dor? Então, aqui o objetivo é a gente fazer perguntas nessa segunda etapa para poder entender. E aí, voltando para o Neil Rockman, né, para o Spin Selling, a gente vai poder entender assim, ó, o spin é de S, situa, o P, levanta o problema, o I, implica, e o N, necessidade de solução. Então, eu vou ter perguntas, a gente vai ter uma cola de diversas perguntas, em que a gente vai fazer o S. Pô, mas me conta um pouco do seu desafio hoje, aí à frente da Vale, à frente da Anglo América. Quantas pessoas estão na sua equipe? Aí já entra as primeiras dores. Não, não, bicho, aqui é eu e mais um. Opa, aí a gente já registra ali, ó. Eu e mais um. São 2 só na equipe. E você tem quantos terrenos, né? Como é que tá o desafio desse ano? Verba, a gente vai fazer perguntas bem específicas para poder situar em que momento ele está. Depois eu vou fazer perguntas que eu sei que ele tem problema. Então a gente estudou as dores e vai falar, mas me conta aí com essa equipe desse tamanho sua. Você é muito sobrecarregado? É quase uma pergunta retórica, mas é para resgatar, porque o que o Neil Rockman fez, até que eu não comentei, né? Essa é a maior pesquisa na área comercial que já existiu até hoje, envolveu... Ele era um consultor comercial, ele é um consultor comercial que aproveitou essa consultoria dele, percorrendo 27 países,
ele foi levantando uma metodologia, ele buscou uma metodologia que vendia para o ser humano, independente de cor, de raça, de cultura, de tudo. Então, aí chegou nesse spin selling, né? Então, depois que eu me situei, eu levanto problema. Pô, você sobrecarrega, é muito sobrecarregado? Sou. Pô, sobrecarregado pra caramba e tal. Então, ele vai resgatando aquilo dentro dele, né? E vai provocando sensações nele. Aí depois você implica. Eu costumo dizer que o problema é você enfiar a faca, o implica, você torce a faca dentro do peito dele. Pô, mas essa sobrecarga aí, isso não te faz atrasar muito, e se sua diretoria não te pressiona, você não perde prazo, esse tipo de coisa. Não, nossa, você tá doido, não sei o que e tal. Às vezes a gente pode falar de custo, né? Coisas que vão mexer muito com ele ali. E aí vem o N, que é a necessidade de solução. Pô, bicho, entendi, não, entendi, beleza. Eu acho que eu vou poder te ajudar. A notícia é boa aqui, que eu acho que a GRS 80 vai poder contribuir com, com muita coisa aqui para o que você está me falando. Aí a gente abre o pitch, que aí vem a terceira etapa do processo, que é a demonstração de capacidade. Você está me falando que você tem esse problema, esse e esse. Agora deixa eu te mostrar que seus problemas acabaram, né? A organização Tabajara. E aí entra o pitch, que é a apresentação matadora que a gente precisa fazer, Uhum. que a gente precisa fazer para convencer ele de que a gente é a melhor opção. A quarta etapa, para fechar, a gente sai com a obtenção de um compromisso. Então, toda e qualquer reunião comercial, a gente precisa, depois de apresentar, fechar com um próximo passo. E aí, o que você achou? É isso mesmo? Eu tenho razão quando eu falo que a gente consegue te ajudar? Ah, tem, né? Então, você tem uma proposta para a gente fazer, vamos evoluir? Qual que é o próximo passo que você me sugere? E assim a gente vai sempre criando um compromisso dessa pessoa conosco, tá? Então, vamos aqui passar pelo pitch. O pitch a gente tem também como que a gente divide esse pitch para ele ser rápido, objetivo e direto? A gente começa por um storytelling, depois a gente pula para a proposta de valor, depois a gente mostra quais produtos a gente vende, aquela listinha dos suprimentos, né? Depois a O, gente vai entrar nos... Pode falar. Lucas, o storytelling é o que é? O que você Eu conta vou, nele? eu vou explorar cada um Tá, deles para beleza. a gente. Aí depois, storytelling, proposta de valor, quais são os produtos que a gente vende, porque vai ficando meio subjetivo, aí os produtos a gente traz uma objetividade. Eu faço A, B, C, D, aquilo que os suprimentos vai entender. Depois a gente vem para os diferenciais e a gente fecha com cases. Então, essa vai ser a sequência. Storytelling. O storytelling é muito para mostrar assim a questão do propósito da empresa, por que a gente existe. A gente não está aqui só para movimentar dinheiro, a gente não está aqui para criar emprego, a gente não está aqui para movimentar a economia. A gente tem um propósito como instituição. Nosso propósito é conseguirmos transformar a gestão fundiária nas mineradoras do Brasil. Tô inventando aqui, tá? Poxa, que legal, os caras tem um projeto por trás dessa empresa. Então, aí nós vamos contar, por isso que eu pedi um pouco da história de vocês, a gente vai contar essa história de uma forma que vai convencê-lo ali. E as pessoas, elas gostam de ouvir histórias, né? Isso conecta também. Vou dar um exemplo prático aí, porque a gente ouve muito storytelling de empresa, que é linda, a historinha contada, que a gente depois, quando vai a fundo, vê que não foi bem assim. Às vezes o cara abriu porque estava desempregado e resolveu abrir empresa, mas na hora de contar essa história em uma palestra, se eu falar que eu abri empresa porque eu estava desempregado, não vende, né? A não ser que eu seja vendedor de brigadeiro, mas assim, exemplo, vou dar um exemplo prático. O G4 Educação, vocês já conhecem, já ouviram falar, né? Uma vez eu vi aquele Thales Gomes vendendo a G4 Educação. Eu vi a história dele. Ele contou que ele sofreu um acidente,
que ele estava à beira da morte. E lá no hospital ele viu que ele precisava deixar um legado, etc e tal. Depois eu vi um sócio dele apresentando a história do G4. Sentou nós quatro aqui, a gente falou, pô, esse negócio de educação tá dando dinheiro, hein? Vamos para cima disso, não sei o quê, tá. Então, assim, a história a ser contada, ela não precisa ser uma história de mentira, mas ela precisa ser uma história interessante, tá? Mas a gente também não precisa se apegar muito a isso. Acho que a gente precisa ter uma história, mas o objetivo desse momento do storytelling é falar há quanto tempo a gente existe e dar ali quem são os sócios, proprietários. Eu acho que é legal, né? Que isso também costuma dar muito peso, e conecta, e ali a gente dá uma carteirada. Já são tantos anos, né? Eu não sou uma pessoa que estou aparecendo aqui agora, que a gente abriu a empresa tem 5 meses, e eu estou testando você como cliente, não. Ó, a gente já tem, aqui eu até coloco uns números, né? Pô, a gente já é uma empresa que está há 8 anos no mercado, a gente já atendeu tantos estados, já são tantos projetos rodando. Aí entra a história que eu até mencionei com vocês, da saúde, né? Hoje a gente tem contratos com o Ministério da Saúde, com prefeituras, com tantas prefeituras. Aí ali já dá uma carteirada. Falou, opa, peraí, esses caras, eles têm currículo, né? Beleza, a empresa surgiu há 8 anos, surgiu por esse motivo, a gente viu essa brecha no mercado que faltava, etc e tal, e papapá, papapá. E aqui a gente já começa a falar, ó, como você bem mencionou, a gente percebeu ao longo desses 8 anos de experiência que vocês, normalmente gestores fundiários, sofrem muita pressão, pouca mão de obra dedicada para ajudar vocês, tem problemas com atraso no cartório, etc e tal. Por isso, a gente vem para o mercado com o objetivo de PRAU, a frase de efeito, trazendo para vocês segurança jurídica, redução de prazos, organização e simplificação nos seus processos. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso, a segurança jurídica eu falo por isso, isso e isso. A redução de prazo eu falo mais nesse sentido, naquele outro. Então, esse aqui eu costumo dizer que é o slide, é o momento ahá aqui da nossa apresentação, que o cara vai bater o olho e falar, tá aqui, cara, é isso que esses caras estão falando minha língua, eles entendem minha dor, eles estão trazendo o que eu de fato preciso. Que aí eu vou mexer com a parte sentimento dele também, né? Redução de prazos, a gente hoje tem feito, para você ter uma ideia, a gente coloca um monitor em cada sala, todo mundo tem lá os dashboards que a gente acompanha, organização e simplificação. Eu vou contar um caso para você mais para frente, mas hoje a gente organiza tudo dessa forma, daquela outra, utilizando inteligência artificial e tal. Pô, legal, esses caras, estou entendendo, realmente o que eu preciso. O que fazemos? Aí a gente vai vir com a listinha do que a gente faz, né? Listado mesmo como produtos, a gente vai colocar aqui. Depois a gente vai vir com a questão do porquê, as diferenciais. Vou até colocar aqui. Por que a GRS é melhor? Por isso, por aquilo. Aqui eu costumo dizer que é igual já viram empresa de tecnologia, eles colocam um quadro, você vai comprar um software. Aí eles colocam o que você entrega assim nas colunas, ele e os concorrentes aqui na horizontal, ele vai dando um xizinho que o cara não entrega e um Vzinho no que ele entrega, e ele sempre tem mais entregas, né? Como a gente não tem essa prática no nosso ecossistema de falar de concorrente, a gente vai passar essa mensagem sem mostrar, sem mencionar o nome de ninguém. A gente tem um prêmio tal que a gente ganhou, hoje a gente atende tantas prefeituras, né? A gente já sabe lidar com. A gente vai falar do que vocês falaram, desse atendimento completo, né? Do jurídico, mais levantamento,
mais isso, mais aquilo, é equipe multidisciplinar, né, que a gente já falou. Depois a gente vai vir para quem confia, né? Aí vamos colocar as logomarcas que vocês já têm até no modelo da GRS. E depois vamos vir com, no máximo, 3 cases. De preferência, esses cases, eles precisam conversar com os valores. Então, se a gente tiver um case que a gente explora segurança jurídica mais, outro que a gente explora redução de prazo, outro que a gente explora organização e simplificação, o case ele entra como, isso não é papo de vendedor, tá aqui, ó, rolou isso, hoje esse cliente falou isso da gente, é interessante esse case porque ele estava com a faca no pescoço lá, ele até falou assim com a gente foi lá, resolveu. Vocês trouxeram já alguns cases assim, né? Que vocês têm muito orgulho de carregar eles. Então, aqui a gente vai colocar. E aí, fecha a apresentação, terminei, né? Falei o que eu faço, provei, e aí fechei com. E aí, qual que é o próximo passo? O que você sugere? E aqui a gente tem as nossas técnicas também, tentar puxar cadastro, né, para poder avançar no funil. É, a gente registra lá no nosso no CRM qual que é o próximo passo, tudo mais. Eu vou mostrar para vocês aqui, aí a gente vai fechar esse rascunhozão, né, do nosso pitch. Eu vou precisar pegar essa listinha nossa de produtos que a gente entrega, produtos que os suprimentos compra, né? A gente precisa explorar também esses diferenciais. Eu vou pedir vocês para me ajudarem a construir. Se tiver premiação, se tiver essa questão da multidisciplinaridade, a gente explorar um pouco mais isso, porque não encontra normalmente todas as disciplinas dentro de uma mesma empresa. Vamos listar aqui uns 5, 6 diferenciais. E escolher os 3 cases. É muito importante que vocês tragam quais são esses 3 cases que vocês querem colocar que comunica com esses 3 pilares que a gente abordou, tá? Para depois a gente evoluir, aí talvez seja interessante até colocar ou esse pessoal que está fazendo a parte de marketing para vocês, talvez seja legal até usar já a nova logo, né? Se vocês também optarem, a gente sempre indica tem uma parceira nossa que fez esse pitch aqui também, que ela é uma design que sabe comunicar bem com esse ecossistema nosso, tá? Mas, peraí, deixa eu só recusar uma ligação aqui. Mas peraí, um segundo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é um parceirão nosso. Como que ficou? Percebam que é exatamente a mesma estrutura. Essa é uma empresa de sondagem, tá? Trazendo um contexto, até bom que a Luísa conhece muito a empresa e aí fica à vontade para complementar qualquer informação, viu, Luísa? Essa é uma empresa mega estruturada, não sei se vocês já conhecem, que começou uma parceria com a gente já há mais de um ano, e ela tinha uma apresentação dessas tradicionais. A de vocês até, trazendo um feedback, ela é bem sucinta, né? Ela não é aquela apresentação cansativa como a grande maioria das empresas, que botam uma apresentação de 1 hora, que a pessoa do outro lado começa a responder o WhatsApp e fica aquele negócio maçante, não presta atenção no que você está falando. A de vocês é mais sucinta. Eu senti falta de alguns pontos que eu trouxe aqui hoje, né? Que é trazer esses diferenciais, esse app, e não simplesmente mostrar de forma cartesiana o que a gente faz. Então, a Geltra é uma empresa de sondagem e buscando o público da mineração também, né? Então, por isso já começa. Aí já vem aqui só um movimento com um apelo tecnológico mesmo, né? Para poder
trazer um efeito aqui mais legal, e você vê que é uma apresentação bem trabalhada, né? Assim, que condiz com o público que a gente vai trabalhar, assim, que é muito, dá mais riqueza para a empresa, vamos dizer assim. Então aqui ele já entra com a frase de efeitos e o storytelling, com números, tá? Então, alguns números aqui são muito importantes para eles, né? Assim, que já comunica com a história toda aqui, que a gente vai levar para frente. Depois ele tem a necessidade de mostrar essa capacidade de entregar no Brasil inteiro. Aí vem a frase de efeito, né? Com os 3 pilares, tá vendo? E aqui vai explicando cada um desses pilares, explorando bastante essa apresentação. Aqui o que fazemos, então, muita imagem, pouco texto, tá vendo? Assim, o que a gente propõe entregar aqui, né? Para os suprimentos entender o que a gente quer. Neste caso dele, ele até quis explorar um pouco mais cada um desses entregáveis, então ficou um pouco mais longo, que aí ele explora mais a página que ele quiser aqui, o resto ele passa mais rápido. As imagens bem legais, tá vendo? Assim, ficou bem profissional. Os diferenciais, ele explora cada um dos diferenciais, com premiação, né, que eles possuem lá na Vale, na Gerdau, e os clientes, principais clientes que comunicam também com esse ecossistema, né? Eles têm outros. Nos cases, colocou um videozinho, né? Você vê que o case é algo importante também. Aqui, por uma escolha deles, eles não colocaram logomarca de cliente, porque mineração é meio enjoadinha, assim, de pedir permissão e tudo mais. Então, explorou aqui mais cada case um pilar, né? Então, fica essa imagem passando e o executivo de vendas explicando o que rolou. Não, a gente fez isso, fez aquilo. Aí, normalmente, entra no mérito ali, às vezes a pessoa do lado de lá também já conhece aquela planta e aí a coisa desembola. Mas vejam que é uma apresentação muito focada em um design legal com pouco texto, né? Por quê? Eu costumo dizer que o pitch, se a gente mandar por WhatsApp ou por e-mail para a pessoa, ele não vai entender nada. Ele precisa ser explicado, ele precisa ser explorado, o bom pitch, né? E aqui fecha com o próximo passo. Beleza? Ficou claro? Então, o que eu vou sugerir como próximo passo para a gente? Aí eu vou, mais uma vez, trazer essa tarefinha aí, eu vou colocar alguns diferenciais aqui que vocês já mencionaram, e aí vou enviar esse PowerPoint para vocês poderem colocar lá, complementar e criticar os diferenciais. A gente ainda está com a questão da frase, mas assim, não sofram com isso, se a frase ainda não tiver madura, vamos começar sem a frase, fica, né, a gente explica para a pessoa que for construir o pitch que vai entrar uma frase ali, ou então a gente faz uma frase qualquer e depois ajusta. Pode falar. Eu trabalhei aqui, não foi coletivo não, pelo tempo mesmo que a gente teve, né, de terça até hoje. Mas eu trabalhei em 3 frases para poder colocar nesses Legal. valores aí. Aí se quiser que eu apresente aqui para ver se está fazendo sentido. Coloca aí, já entra em votação aí, ó. Pode falar. Assim, não está conectado, está nos pilares, ela traz a essência dos pilares, mas não está diretamente relacionada a tempo, segurança e Perfeito. tal. Certo? Você vê aqui, Perfeito. Foi assim, ó, existimos para que grandes decisões sejam tomadas com confiança. Eu deixei a palavra de existir exatamente uma ideia de propósito, né? Legal. Processo. Existimos para que pessoas e organizações tenham domínio sobre o território onde constrói seu futuro. Eu acho que para a gente a palavra território é muito importante, porque a gente trata Também da gostei mais valorização dessa. de passivo, né? E existimos para que o território deixe de ser uma incerteza e se torne uma vantagem. Legal também. Né?
Eu, particularmente, fiquei entre a 2 e a 3. Porque igual você falou, se eu mexo com vendas, a minha frase tem que ter alguma coisa que menciona vendas, né? Mas eu gostei da um também e da 2. Da um e da 2 foram bem bacana, porque toda vez que você pensa em regularização fundiária, é decisão o tempo todo, né? O pessoal está Legal. tomando decisão para de tudo, assim, para comprar, vender, operação, tem que ter confiança, né? Acho que a palavra ficou bem legal essa primeira também. Apesar de eu ter Legal. gostado da segunda também, bastante. Eu só achei que a primeira não cita nada do nosso ramo, né? A não ser a confiança. Ficou As genérica, outras né? ficou genérica. Eu gostei As bem outras duas muito da boas. 3. As outras duas ficaram muito boas mesmo. Eu gostei mais da 2, mas eu tentaria encaixar a palavra segurança, sabe? E pessoas e organizações tenham segurança sobre o domínio e o território onde constrói seu futuro. Algo nesse tipo, assim, sabe? Porque a palavra segurança é algo muito importante para a gente aqui, né? Sim, pelo menos eu trabalho sempre para garantir a segurança no sentido de segurança jurídica do nosso cliente, sabe? Fazer com que ele não tenha essas desvantagens ali na frente, sabe? Olha só, bom, aí eu estou pensando nisso que o Matheus falou e que o Eustáquio falou também. Lembrem-se que a gente vai sempre falar uma frase acompanhada dos pilares. Então, existimos para que pessoas, ó, diante das dores e tal, então a gente existe, aí eu passo a parte, né? Existimos para que pessoas e organizações tenham domínio sobre o território onde constroem seu futuro. A gente faz isso se apoiando em 3 principais pilares: segurança jurídica, redução de prazo, organização e simplificação. Então, assim, eu não dou nem tempo dele não entender que a segurança tá Que de a fora, segurança sabe? tá implícita ali dentro. Exato. Entendi. Então, E aí aí a faz gente mais sentido. pode pensar, eu não sei, aí vocês que vão avaliar, se um dos 3 pilares pode ser substituído por tomada de decisão, é o que o Eustáquio falou. Então, segurança jurídica, tomadas de decisões assertivas e organização e simplificação. E aí, na hora de falar de organização e simplificação, você menciona que isso traz redução de prazo. Aí fica a critério de vocês. Incluir tomada de decisão traz um caminho também que a gente está cada vez mais participando no processo das empresas, que é um trabalho menos operacional e mais estratégico. Eu acho que ajuda isso Isso, nessa pois decisão eu também. gosto muito também. Eu gosto muito disso, porque tomada de decisão, só toma decisão quem está num patamar de cabeça mesmo, né, da organização. E isso soa muito bom até para a vaidade de quem está do outro lado, né? A gente entra na sua tomada de decisão, a gente vai te ajudar a tomar a decisão certa. E isso mexe muito, eu acho, assim. Eu gosto também dessa ideia de tomada de decisão assertiva aí, né? Você é um cara que toma decisões super. Meio ambiente tem muito disso também, né? Uhum. Dependendo. A Brant conta uma história legal lá que o pessoal da Sigma, quando fizeram a reuniãozinha com eles lá, fugiu o nome, o dono lá, gente. O Alan, Quem que é ou o Wilfred. não, o Wilfred. O Wilfred tomando um café com a pessoa que ia trazer a Sigma para o Brasil, falou assim: você não pode construir desse lado do rio, não. É melhor se você construísse do outro lado do rio. Tomando café.
tipo assim, meses depois ficou sabendo que eles mudaram a planta para o outro lado, por questões de ambientais lá mesmo, de licença e tudo. Então, deu uma dica, assim, de US$ 1 milhão que não recebeu nem um centavo, né? Então, é muito disso, né? Assim, essa questão de tomada de decisão. E é muito nobre esse ponto. Então, eu vou colocar aqui. Mas a Brant gosta da gente assim mesmo, que você trabalha para ela e, e demora a receber. Não é, não? É, A Brant- Eu não pude resistir à piada. É, Não. é o pilar deles lá, né? mas Mas a gente eu gosta não deles, posso, é um grande eu não parceiro nosso posso aqui, viu? concordar agora, Eu não, tô, viu, Eustáquio? eu Não, tô, mas eu eu tô sei do que brincando, você Lúcio. está falando. Eu tô brincando, que Não, não é a relação novidade. nossa é muito boa com eles, muito boa mesmo. Eu sei, mas eu sei. Eu sei e eu sei. Estou anotando a segunda, tá? Tá bom? Então vai estar isso aqui estampado na nossa parede a partir de agora. É, e aí nós vamos ver uma forma de encaixar aqui, substituir. Tem algum que substituiria aqui redução de Deixa prazo para tomada de decisão? Ou não é bem assim? eu abrir aqui, só para lembrar os 3 pilares. Como é que tá no... Ou tomada de decisão mais rápida e assertiva, né? Alguma coisa assim. Que já fala Isso. de prazo, né? É, sim. Pô, aí eu vou compartilhar com vocês esse. Esse PDF que você mandou, o- eu tenho aqui só da persona. O que está acontecendo? Cadê as Eu abas dele? mandei Excel, eu mandei Excel no WhatsApp. É, esses- Mas aí eu. Esse aqui é o mesmo, né? Esse primeiro e o segundo é o mesmo documento, né? É, eu mandei Mas cadê duas as abas desse vezes. cara? Eu acho que foi o mesmo 2 vezes. Ah, É, tá. Ah, eu mandei o PDF. Nossa, dei bobeira. Eu mandei o é. PDF da construção. Eu tenho que mandar o Excel do resultado. Isso, Eu vou mandar aí. Aí eu já mando com a frase. beleza. Entendi. Beleza. Beleza. Os cases vocês já sabem quais vão explorar ou querem pensar melhor aí? Vamos pensar, Matheus? Não sei se o Matheus vai falar quais são, mas é porque É, tem case anterior a você. isso, não Aí eu tem, vou discutir. sim. E até porque o nosso aqui, né, de sucesso mesmo, a gente não sei se a gente vai poder colocar, não, né? Porque ele é bem, Muito muito estratégico, né? sensível, né? É muito É. sensível, entendeu? Eu estava conversando com o Cássio, aquele dia que veio cá. Cássio é do CSN, só para contextualizar o Lucas e a Luísa. Ele estava falando do trabalho lá de Alto Maranhão, foi sucesso e tal, porque a CSN, a CSN tá acabando o minério bom deles, né? E aí eles estão com um desafio lá muito grande, porque eles têm que tirar o Itabirito para poder chegar no minério abaixo do Itabirito. E eles estão tendo com dificuldade de ter lugar para fazer esse depósito desse Itabirito. E aí a gente fez um trabalho de identificação dos confrontantes e eles negociaram com todo mundo lá no Alto Maranhão e fechou o negócio sem judicializar ninguém. Ele está falando quanto foi positivo para a companhia e tal, o trabalho que a gente fez, foi uma relação muito boa com a comunidade nesse sentido.
Só que eu acho que também isso é muito estratégico, né? Você não pode contar isso pros outros, não. É, tem muita coisa que não É, pode contar, né, velho? é. Os Mas caras falar, assim, às vezes, é, Não, é porque, às por vezes até exemplo, fala, Pode falar alguma coisa. mas fala também coisa que pode falar, né? Emite o que não pode, né? É. O problema é se não tiver é, como. não, gente, é porque é muito É estratégico, né? muito Eu trabalhei íntimo, né? É, isso, eu trabalhei na Samarco e depois eu fui para a NEC. É só um caso assim que eu tenho que contar. Aí eu estava participando de um projeto lá na Samarco e eu sabia o orçamento da Samarco para aquele projeto. Aí eu fui para a NEC estava negociando uma área com a Samarco, entendeu? E o gerente, né, o gerente da NEC que estava fazendo essa negociação, tentou me tirar qual que era esse orçamento, qual que era esse orçamento, e eu não podia falar, porque senão prejudicava, sabe? Então, essas questões fundiárias que a gente é, trabalha assim, elas são muito sigilosas, entendeu? Ainda mais que é. envolve grandes empresas assim. Aí, quando a gente abre isso para outras empresas, acaba que a gente fica como se fosse né, um dedo duro, entendeu? Então, Sim. isso não seria muito interessante para a gente, entendeu? Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem em quais a gente vai colocar, sabe? E assim, é, pode falar, Lu. Talvez seja interessante a gente não colocar o nome do cliente, Isso, colocar isso só a isso que eu ia região, que falar. inclusive eu vi Uma grande recente agora mineradora, isso. a maior do Eu, mundo. não, não sei se é assim também. Mas eu vi no LinkedIn uma empresa que tem feito isso. Ela fala de um novo contrato dela, fala mineradora de ouro. Tem quantas? Mineradora de ferro. E aí conta lá onde que ela vai, o que que vai fazer, mas não fala quem que é. Então, isso prova também para o cliente que a gente vai estar apresentando que a gente preza por esse sigilo. Uhum, uhum. É, São. Sim, sim. A gente pode É, pensar. Lucas, A gente pode- a Luísa trouxe um é. negócio aqui que nós temos que voltar a pensar nisso, assim, tem que ter uma estrutura também de marketing, não tem nada aqui dentro. Nós temos que pensar mas não nisso. sofre com isso ainda não. Ó, eu acho que agora com Hum. essa clareza de onde queremos chegar, com o que que a gente precisa focar, indicador, etc e tal, a gente consegue até fazer um trabalho aqui com vocês, assim, toda reunião nossa a gente transcreve. Então, o vendedor vai apresentar e vai fazer aquelas perguntas e vai puxar dores. Essa transcrição depois a gente consegue fazer um material para trazer para vocês quais são as principais dores que estão sendo apontadas pelos clientes. Aí a gente leva isso, entrega para vocês trabalharem com marketing, fala, ó, vamos trabalhar essas 3 dores aqui que o pessoal está mais falando para mostrar que a gente resolve elas. Então, eu acho que o momento de trabalharmos melhor o marketing está chegando ainda. Eu acho que não. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de marketing: o para mostrar que a gente existe e o para trazer cliente, né? Assim, e eu acho que é melhor o para trazer cliente, para a gente ter uma comunicação orgânica entre os dois, né? Comercial e marketing. E só para a gente alinhar também, até aqui, apesar de muitas viagens, aí está fazendo sentido, está dentro assim, chegando aqui nessa conclusão da apresentação comercial, todo esse trabalho aí está fazendo sentido? Tá, tá, faz todo sentido. Para mim sim, né? Assim, já a vivência um pouco diferente do pessoal, né? Aham. De experiência comercial mesmo, aqui, com empresa e com estudo, né? Disso. Aí para mim o caminho tá dentro do que era esperado. Show de bola. Agora Beleza. reunir os Ah, cases de sucesso, que são muitos. Tem muita coisa mesmo que a gente fez bacana antes mesmo Porque o Matheus agora está com 2 anos, Pedro tem 3, né? Acho que 3 ou 4 anos. Então, assim, teve muita coisa bacana que a empresa fez nos primórdios lá que fez a gente chegar onde é que a gente está. Aí a gente
vai lançando assim, e relembrando as histórias também, porque tem muita história que ficou para trás. Assim, case é um negócio que vende muito, cara, porque às vezes, se a gente sentar para contar um case, a gente consegue entregar esse pitch inteiro dentro de um case, né? É, A forma que a gente chegou na a gente, ArcelorMittal é um case de sucesso, eu acredito que seja, por exemplo, a forma que a gente chegou na CSN também, a forma que a gente foi para a Magnesita, mesmo sem citar nomes, assim, para mim são todos cases de sucesso, que é uma persona que a gente foi fazer um serviço, acabamos sendo contratado. Outro, um profissional lá que era do setor X, pegou a gente, saiu dessa empresa e levou a gente, e agora também é um parceiro nosso em outro local. Então, assim, são vários cases de sucesso, é porque a gente não, a gente comemora pouco, mas é, tem vários cases de sucesso. E a gente parar para é, relembrar a história da empresa, eles vão surgindo. e assim, vamos começar com três, mas isso aí é legal, Eustáquio, de ter uma pastinha com uma pastinha, imagina uma pastinha que dentro dessa pasta vai ter os três pilares ali que a gente está buscando, jogando cases ali dentro desses três pilares, porque você está lá na frente do cliente, não, nesse caso aqui eu vou falar do case A, aqui eu vou falar do case B, esse aqui, Talvez é interessante fazer um empresas, case de cada pilar, né? Fazer um case de cada pilar. No pilar tal, a gente vai tem ter esse case que vai case. pegar os três, né? Sim. Mas o melhor seria um para cada pilar, porque acaba que a gente consegue mostrar que a gente tem remédios para coisas diferentes, né? Positivo. Beleza? Obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Eu vou compartilhar então o Excel da proposta de valor e o rascunho aqui do Ô, pitch. Lucas, tem uma pastinha lá Ah, no Drive que eu te chamei de Discovery. Aquela pastinha nossa lá, joga lá dentro que fica ah, mais é. fácil de pegar. Tá bom. Para WhatsApp ficar a gente, organizado. WhatsApp a gente se perde tudo. Tá bom. Vou jogar Beleza? lá. Você tinha Bom, falado. Valeu. valeu. Obrigado, turma. Abraço, Obrigado mais uma pessoal. vez. Tchau, Tchau, gente. tchau. Até mais. Falou, mais. pessoal. Pessoal, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.